Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa é a nossa aula 4 e hoje nós vamos finalizar então a primeira parte aqui da apostila, certo? Nós vamos avançar ali da página 11 a 14, continuando ainda então com essa temática da censura no universo das artes e hoje falando um pouquinho sobre um importante também dramaturgo e teórico alemão, o Bertold Brecht. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele e também fazer umas atividades pertinentes, então, a todas as questões que nós já estudamos. Bom, então, primeira coisa, né? Aqui tem umas informações sobre o Brecht, depois eu vou explicar melhor. Assim como o Boal, que vocês já conhecem, já sabem quem foi, né? Um importante dramaturgo que fez parte, então, né, da arte brasileira, de toda essa construção teatral e também de um pensamento artístico, né, e social da época. O diretor, o dramaturgo e teórico alemão, o Bertold Brecht, nasceu lá em 1898 e veio a falecer em 1956. E ele também acreditava que o teatro poderia transformar a sociedade. De que forma, né? Utilizando então as pessoas como principais protagonistas, valorizando as situações, as raízes, as origens, né? Valorizando as pessoas em si, colocando-as como protagonista e tirando elas dessa questão invisível, né? Onde o negro tem a sua vez, onde a pessoa que é de baixa renda tem a sua vez também, sua voz. Então isso era muito importante para o Brecht. Então ele considerava necessário que o público, né, fosse estimulado a refletir sempre sobre as peças e também sobre a própria realidade. E apesar disso, ele observava que muitos espetáculos, né, da sua época estavam mais voltados assim a oferecer meras distrações ou apenas uma série de emoções fortes que não levavam a reflexão alguma, né? Isso era a análise que ele mesmo fazia acerca daquilo que existia voltado para o universo teatral na época. Então, no final dessas peças, o espectador ele não questionava nada, não questionava a realidade social e, consequentemente, não agiria para modificá-la. Então, eis aí uma intensa necessidade de mudar essa forma, né, de apresentar as peças, mudar essa forma de interação com o público. Então, aí que nós vemos, né, essa questão do ingresso, da crítica fortemente, assim, ligada a vários temas, né, a várias realidades, através, então, desse ingresso, né, de um pensamento muito mais voltado para a realidade social. É uma discussão que nós vemos muito em arte, no universo das artes, né? Discutir a realidade, promover formas de se trabalhar com a realidade, de mudanças sociais, porque, como eu disse para vocês, a arte não é uma questão apenas de fazer divertir, de entretenimento, não é uma questão de belo ou feio. A arte é um papel, é um portal de comunicação, é uma voz onde pessoas que muitas vezes não têm essa oportunidade, né, se tornam então protagonistas e podem assim transmitir seus pensamentos, suas necessidades, né, transmitir aquilo que muitas vezes não lhes é permitido, né, que as pessoas se mantêm caladas. Então, diz assim ali que o teatro moderno foi bastante influenciado pelas ideias do diretor, dramaturgo, poeta e teórico, né, o Bertold Brecht. Daí, nascido na cidade de Augsburg, na Alemanha, lá em 1933, ele fugiu do país para escapar do governo nazista de Adolf Hitler, que prendeu e assassinou diversos artistas e assassinou diversos intelectuais também e pessoas, né, que estavam nesse meio artístico. Então, o Brecht se exilou em países como a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, Estados Unidos e retornou à Alemanha em 1949, fundando em Berlim, então, a companhia teatral Berliner Ensemble. Escreveu cerca de 40 peças que influenciam artistas e são encenadas até hoje, como, por exemplo, a ópera
dos três vinténs, né? A vida de Galileu, a mãe Coragem e seus filhos no Brasil e em vários países. Então, a vida de Galileu é uma obra bem destacada, bem famosa de Brecht. Bom, aqui prosseguindo na apostila, nós temos a seção troca de ideias. Então, faz um questionamento assim: você já se divertiu ou se emocionou em algum espetáculo ou com algum espetáculo, né, ou algum filme, a ponto de esquecer completamente o mundo real? Vocês já viveram essa transição de realidade para universo fantasioso, real, no momento que você está vivenciando, observando algo? É interessante, né, esse momento onde a gente consegue entrar de fato naquilo que está sendo ali colocado. Você consegue se desligar de tantas outras coisas que estão permeando a sua vida e você consegue se conectar, né, em algum assunto, em alguma ideia, em alguma temática que está proposta numa apresentação, num espetáculo. Bom, então no teatro de Brecht ele combatia esse efeito de ilusão. Isso é, essa identificação emocional do espectador com aquilo que estava vendo, né, o êxtase lá que deixava o público muito satisfeito e purificado no final. Então era tudo ao contrário, porque ele queria o quê? Ele não queria que o espectador ficasse ali inebriado, né, congelado, ficasse então sentindo isso que nós acabamos de refletir agora, né, essa sensação ali de se desligar da realidade. Ele queria então um espectador super lúcido, capaz de refletir criticamente sobre a sua realidade e, portanto, preparado para questioná-lo. Então, o espectador ele tomava um choque de realidade, né? Quando a proposta do Brecht entra assim, causando um certo choque, né? Essa lucidez que ele fala aqui, que não é para deixar a pessoa inerte ali, só simplesmente absorvendo. Ela tem que sentir algo e esse algo aí que mexa com ela a faça questionar, né? Então, assim, qual a sua opinião sobre essas duas possibilidades da arte, né? Então, são formas diferentes, lógico, de expor, de sentir no teatro, porém, uma coisa vai levar a digamos, um sentir, né, específico. Então, quando você propõe algo que deixa a pessoa ali inebriada, né, naquele êxtase artístico, se envolvendo de uma forma mais leve, não muito crítica, né, você fica bem, fica feliz, fica ali, né, enfim, um processo mais tranquilo. Agora tem um outro, né, esse outro sentir dentro dessa questão ali do público, né, do espectador, que você sai assim com bastante questionamento, bastante, né, ideias, assim, opiniões sendo formadas, enfim. Então, era nesse sentido que ele estava, assim, o tempo todo promovendo essa mudança no teatro, né? No sentido de reflexão, de crítica, no sentido de se posicionar contra algo ou a favor de algo, assim, sendo, claro, né? Nós estamos falando de censura nas artes, sendo, então, assim, uma forma também de protestar por algo. Certo, pessoal? Bom, lá na página 12, nós temos ali o título Nada é Natural, né? Então, já vamos começar assim, né? Eu só visualizando de um lado essas técnicas, né, que existiam, técnicas teatrais que serviam para criar ilusões ali a ponto, né, do espectador até se esquecer de que estava em um teatro, né? Então, chega lá o Brecht e cria essas técnicas que serviam para romper com a ilusão da cena e promover a reflexão, certo? Aí, ele desenvolveu o chamado conceito de efeito de distanciamento, que também é chamado efeito de estranhamento, porque isso é baseado na atitude de olhar para o mundo de uma maneira questionadora, reflexiva, né, de uma maneira às vezes muito mais pesada, mais chocante, né? E percebendo que nada é natural e eterno. Então, tudo ao nosso redor é reproduzido ou produzido por ações e interesses humanos e que podem ser alterados. Isso era uma das coisas que ele colocava assim muito presente nessa questão, né, do questionar, dos posicionamentos, né? Sabendo que o ser humano ele é muito mutável, né? Ele muda o tempo todo de opiniões, ideias, enfim, de assuntos, de vontades. Então, nada é tão natural e eterno nesse sentido que ele
queria mostrar que as coisas podem, né, tomar caminhos diferentes e ganhar formas diferentes, né? Então, esse posicionamento ali, ele foi expresso em suas obras de várias formas. Tem um trechinho aqui que eu destaquei para vocês, nós vamos ler juntos, tá? Então, nesse trecho aqui da peça dele, que se chama A Exceção e a Regra, foi escrita por Brecht em 1929, a gente percebe uma abordagem de uma situação da exploração do trabalho, mostrando, então, o assassinato de um trabalhador inocente e a absolvição em um tribunal do patrão assassino. Vejam só, são questões pesadas, né? Questões que envolvem até justiça, né? Então, no início e no fim da montagem, os atores se dirigem ao público destacando que eles estranhem esse tipo de justiça. Então, ele destaca assim: por favor, não achem natural o que acontece e torna acontecer. A vocês, nós pedimos, no que não é de estranhar, descubram o que há de estranho. No que parece normal, vejam o que há de anormal. No que parece explicado, vejam quanto não se explica. E o que parece comum, vejam como é de espantar. Na regra, vejam o abuso. E onde o abuso apontar, procurem remediar. Então é bem interessante aqui, né, esse destaque que ele coloca assim para que a justiça seja feita mesmo, né? Tem que ser observado, tem que ser ter um cuidado quando você está lidando com essas questões aí que envolvem, né, um culpado ou alguém que tem que, na verdade, ser condenado. Então essa que é a ideia proposta, né, de uma das narrativas que o Brecht apresenta, né, de um universo vasto assim de criações e posicionamentos que ele teve na sua vida. Então, um dos objetivos principais do Brecht, portanto, também é semear a dúvida no público, por meio do estranhamento, porque você vai ficar assim estranhando aquelas apresentações, a forma como elas chegam até nós, né? O linguajar, as ideias, a iniciativa. Então, em uma cena, esse efeito aí ele pode ser criado de vários modos. E nós temos alguns exemplos aqui, certo? Então, os atores eles podem deixar por um momento de representar os seus personagens e eles podem representar a si próprios ou então podem representar mais de um personagem. O ator ele vai falar diretamente ao público, vai quebrar a chamada quarta parede, né? A parede imaginária que isola o mundo ficcional dos personagens ali do mundo real dos espectadores. Também vai apresentar uma contradição de um personagem ou de uma situação. Quando essa contradição aí ela é revelada, seja por um comentário irônico ou por um gesto, uma música ou uma projeção de imagem e texto na cena. E também vai usar objetos e elementos de cenário assim de modo bem simplificado, né? Metafórico também, inusitado, reduzindo os efeitos de ilusão. Por exemplo, né, um sino pendurado pode representar uma igreja, a depender das ações dos atores. Então, esse mesmo sino aí ele vai ser usado depois de outro modo e pode representar uma outra coisa. Então, são questões presentes nesse modelo, né, de teatro onde a ilusão ela não se faz mais tão presente. Então, é um choque de realidade, né? E a forma como essa apresentação acontece, ela é diferente. A interação dos atores com o público ela é muito real. Então, o efeito do distanciamento ele foi absorvido por muitos artistas do teatro e passou a ser usado também em produções de televisão e cinema, né? A exemplo do que foi feito pelo Chaplin lá, em algumas cenas dos seus filmes, o Tempos Modernos, o Grande Ditador e outros. Bem, pessoal, hoje nós vamos fazer umas atividades para finalizar, então, né, essa primeira parte aí do bimestre. Mas eu peço para vocês, por favor, que observem as atividades que já foram passadas e estejam concluindo nessa aula, se possível, tá? Então, nós temos ali na página 13, na seção Hora do Estudo, atividade que começa falando sobre a obra de Brecht, que é Galileu, A Vida de Galileu, certo? Então, que é uma das peças mais conhecidas dele. Foi escrita lá em 1939, né? O seu protagonista é o astrônomo italiano
Galileu Galilei. Então, auxiliado pela invenção do telescópio, ele escreveu um livro confirmando cientificamente que a Terra girava ao redor do Sol e não o contrário, conforme se acreditava na época, né? Para a Igreja Católica, porém, essa descoberta aí abalava a fé dos fiéis, né? E por isso o Galileu foi muito censurado e ameaçado. Então, com medo de ser queimado na fogueira, né, como outro astrônomo, Giordano Bruno, o Galileu aceitou negar publicamente suas descobertas. Então, leia a seguir uma das suas últimas falas na peça de Brecht e depois o trecho de uma reportagem sobre a encenação na montagem em 2016. Aí vocês vão fazer essa leitura e vão fazer essa interpretação aqui, pessoal, para vocês responderem as atividades que nós temos ali na página 14. Então, é tudo a partir da interpretação, da leitura com bastante calma do texto, certo? Tá falando sobre Galileu Galilei, tá falando sobre a obra de Brecht, e aí vocês vão fazer, então, após a leitura desse texto aqui, vocês vão fazer, então, uma comparação assinalando as afirmativas que são verdadeiras e as que não são, de acordo com tudo que está presente no texto, certo, pessoal? Peço que vocês, então, utilizem a aula para estar realizando as atividades que já foram solicitadas, né? Enviei uma relação e vou estar enviando novamente. E, por favor, pessoal, dúvidas, me chamem, entrem em contato, certo? Nós estamos aqui para nos ajudar. Por hoje é isso, um abraço para cada um e até a nossa próxima aula.